David, o estudante do 4º ano no curso de Química na Rovuma, em Moçambique. Hoje vamos resolver um exercício de planejamento experimental usando o método estatístico. Com isso, vamos com o problema. A pergunta diz: num caso de quimiometria, o João e o Miguel realizaram dados obtidos por um pesquisador para avaliar o grau de substituição da resina clorometirado. O seu objetivo era de maximizar a resposta. Para o efeito, usaram 3 fatores, que é tempo, temperatura de hidrólise e catalisador. A pergunta já começa: determine a linha A matriz experimental, B, média, sim, média global, C, a variância e variância global, D, o erro experimental, E, os efeitos dos fatores, F, o modelo matemático, G, o teste de hipótese a 90% de confiança e interpretação dos resultados. Bem, para tal temos os dados aqui obtidos. Grau de... temos fatores aqui, fator tempo, depois fator temperatura de hidrólise e catalisador. Os experimentos foram feitos em 8 vezes, posso dizer assim. E aqui temos esses dados que foram obtidos, grau de substituição para para número das respostas dos experimentos preditos. Para a determinação do matriz experimental, vamos nos basear nos métodos estatísticos, em que primeiro vamos ter que fazer as interações dos fatores, depois daí vamos jogar os sinais por debaixo. Por exemplo, aí, no entanto, temos aqui o tempo, fator de temperatura, depois fator catalisador, e vamos fazer interações entre fator tempo e fator catalisador, que vai nos dar aqui esse quadro também, o tempo com o catalisador aqui, depois o tempo com a temperatura, depois vamos dizer que depois todas as interações nesse quadro aqui. Então, portanto, bem, com isso vamos fazer jogo de sinais, em que para regra estatístico vamos começar por sinal menos, aqui mais, segue menos, mais, menos, mais, menos e mais. O fator de temperatura de hidrólise, aqui vamos começar menos, menos, mais, mais, menos, menos, mais e mais, em que aqui vamos começar menos, 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 e mais, mais, mais e mais. Depois aqui vamos fazer jogo de sinais já para preencher interações. Isso como? Vamos jogar o quadro de tempo com a temperatura de hidrólise. Os sinais menos com menos vai nos dar mais. Depois mais com menos vai nos dar menos. Depois menos com mais vai nos dar menos. Depois mais com mais nos dá mais. Depois menos com menos nos dá mais. Mais com menos nos dá menos. Menos com mais nos dá menos. E mais com mais nos dá mais. E também vamos fazer para esse quadro de temperatura e catalisador, jogamos os sinais de temperatura e sinais de catalisador. Vamos, menos com menos nos dá mais. Depois mais com menos nos dá menos. Depois menos com menos nos dá mais.
mais com menos nos dá menos, menos com mais nos dá menos, mais com mais nos dá mais, menos com mais nos dá menos e mais com mais nos dá mais. Assim também para o espaço de temperatura com e catalisador. Vai fazer jogo entre os dois. Vamos, menos com menos nos dá mais, menos com menos nos dá mais, mais com menos nos dá menos, mais com menos nos dá menos, menos com mais nos dá menos, menos com mais nos dá menos, mais com mais nos dá mais e mais com mais nos dá mais. E vamos para todas as interações. Então, aqui podemos fazer de temperatura, tempo com temperatura, depois jogamos com este aqui, mas como existe tempo e temperatura, existe aqui, só vamos jogar este com este. Vamos aqui. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos e mais com mais dá mais. Desta feita vamos calcular a média. Bem, para a média vamos fazer a soma das respostas dos experimentos perdidas, a soma e a dividir por 2, e que esse valor vamos ter que colocar aqui. Calculando aí, vamos ter, por exemplo, aqui vamos ter 0,53 e aqui vamos ter 0,58 e aqui vamos ter 0,55, aqui vamos ter 0,57, aqui vamos ter 0,47, aqui vamos ter 0,55, aqui vamos ter 0,53, ultimamente aqui também 0,53. Aqui vamos ter que preencher o nosso grau de liberdade, em que grau de liberdade, bem, para grau de liberdade, a fórmula é grau de liberdade igual a n menos 1, em que esse menos são as respostas do experimento preditas, e nós temos 2. Aqui fica logo grau de liberdade é igual a 2 menos 1, em que o nosso grau de liberdade é igual a 1, em que é esse 1 que nós vamos tentar preencher aqui. Todo o espaço de grau de liberdade fica 1, 1, 1, 1, 1, 1, assim. Depois vamos fazer a média total desses valores aqui, valores de média. Calculando isso, nos dá, bem, a soma daqui em que nos traz 4,31, e também a soma de valor de grau de liberdade nos dá 8. Então vamos calcular a variância, em que ela é dada pela fórmula. A variância é igual fração de divisão, a soma de respostas perdidas e do experimento perdida menos a média, isso ao quadrado, sobre grau de liberdade, que é n menos 1. Essa aqui é a nossa fórmula. Então, com isso, vamos levar nossos dados, colocando, por exemplo, o experimento 1,
é igual a variância igual a, vamos colocar a soma, vamos ter que levar esses valores aqui, valores daqui, esse valor daqui, mais daqui ao quadrado que divide por 1, fica como? Colocamos assim, colocamos, fechamos, abrimos parente, 0,52 menos 0,53 ao quadrado mais 0,54 menos 0,53 ao quadrado, isso tudo por 2 menos 1. Isso que significa o valor daqui vai nos dar a 0,0001 mais 0,0001 sobre 1, fazendo 2 menos 1, fica 1. Isso que significa o valor todo daqui vai nos dar 0,0002. Assim sucessivamente para esses outros números. Veja só, este valor é valor daqui menos a média ao quadrado, nos deu valor daqui também este mesmo, mais este também menos a média que nos deu o valor aqui. Assim vai acontecer sucessivamente. Preenchendo isso, vamos ter a resposta daqui, que será de 0,0002. A seguir vamos ter 0,0001, aqui fica 0,0001, aqui 0,002, 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,0002, depois o total deste valor aqui vai nos dar 0,0015. Então, aqui vamos ter que fazer vamos fazer grau de liberdade vezes esse valor de variância. Aqui tendo 1, o valor não muda, passa a ser o mesmo. Também vamos preencher aqui, fechamos em que o valor também, o total será o mesmo. Desta vez vamos ter que calcular a variância global. Bem, temos como a fórmula para esse nosso caso, a variância global é igual a soma de desvio padrão. Exato. Como é que é? Grau de liberdade vezes a variância, isso sobre a soma de variância, em que isto vai nos dar variância global é igual a soma. Nós já temos aqui, em que nos deu 0,0015, vamos só substituir, vamos ter aqui 0,0015 sobre o somatório de grau de liberdade, que é 8. Vamos colocar o nosso 8, em que isto vai nos dar, vamos calcular, vai nos dar 0,01875. Bem, esta aqui é a nossa variância global. Neste caso vamos prosseguir com o erro experimental, em que temos a seguinte fórmula.
R temos como a fórmula o R experimental é igual a raiz quadrada de a variância global, em que isto, variância global, como nós já temos aqui, só vamos colocar na raiz quadrada. R experimental é igual a raiz quadrada de 0,01875, em que o R experimental é igual a, calculando isso, vai nos dar 0,0136. Este aqui é o nosso erro experimental. O efeito, desta vez vamos calcular efeitos fatoriais. Temos como a fórmula efeito igual a bem como dizer, o efeito é igual a nível alto menos nível baixo. Isso como funciona? Vamos ter que olhar para o efeito. Vamos primeiro efeito T é igual para os nível alto. Vamos ter que olhar no nosso matriz. Neste caso nós temos no segundo experimento, na segunda experiência, mais quarta experiência, sexta experiência, assim como oitava experiência, que são nossos níveis altos. Isso fica como? Vamos ter que colocar experimento 2 mais experimento 3, experiência 2 mais experiência 4 mais experiência 6 mais experiência 8. Isso sobre 4 menos da fórmula. Vamos para o nosso nível baixo. Vamos também olhar aqui nosso matriz. Vamos ver que experimento 1 que nós temos menos 3, 4, 5. 5, esse aqui são o nosso nível baixo. E vamos ter que preencher aqui, colocando experiência 1 mais experiência 3 mais experiência 5 mais experiência 7, isso sobre 4. Isso que significa, os nossos dados, vamos ter que levar dados de média. Dados da média que vai entrar aqui. Olhando como, onde há nível alto, preenchemos onde há nível baixo. Neste caso, para a experiência, experiência 2, vamos ter que colocar de 0, barra de divisão primeiro, é de 0,0 a 0,58, depois mais de 4 temos 0,57, mais de 6 temos 0,55, mais de 8 temos 0,53. Isso dividido por 4 menos, vamos olhar nível baixo, temos a experiência 1 que é de 0,53, mais temos de 3 que é de 0,55, mais temos de 5 que é de 0,47, temos de 7 que é de 0,53.
Isso também que divide por 4. Efeito de T é igual, em que aqui vai nos dar 2, calculando isso vai nos dar 2,23 dividido por 4 menos, aqui vai nos dar 2,08 que divide por 4. O efeito T é igual, aqui vai nos dar 0,5575 menos 0,52, em que isso que significa, vamos ter o resultado daqui sai mais 0,04. Este aqui é o efeito T. Desta forma vamos fazer também a mesma ginástica para o resto. Para o efeito T, temos como resultado, passando nessas vias, temos como resultado mais 0,01. Para o efeito de catalisador, temos como resultado menos 0,04. Para o efeito para o efeito de temperatura, não, tempo e temperatura, interação, temos como resultado menos 0,03. Depois temos o efeito entre tempo e catalisador, a interação, temos mais 0,03. Temos o efeito de interação entre temperatura e catalisador, temos como resultado mais 0,008. E por último temos interação de todos os fatores, em que vai nos dar menos 0,01. Bem, desta vez vamos ter que calcular a média global. Essa média é dada por esta fórmula, igual ao somatório das médias, que divide por 8. Este 8 porque é a soma. 8 é o número de experiências. Então, substituindo isso, temos a média global é igual a somatório. Nós temos, como nós já tínhamos aqui, é de 4,31. Só vamos substituir, é de 4,31 sobre 8. A média global temos como resultado 0,54. Desta vez vamos ter que calcular o modelo matemático. O modelo matemático temos como a fórmula esta aqui, em que o modelo matemático é igual à média das médias mais o efeito T sobre 2 vezes T mais o efeito da temperatura, esse aqui de tempo, esse da temperatura sobre 2T, depois mais o efeito de catalisador sobre 2C mais o efeito de interação entre temperatura e tempo por 2 mais o efeito de tempo por catalisador por 2, assim sucessivamente até a interação de todas as interações sobre 2 de TTC. Vamos ter que substituir. Aqui vamos colocar os valores dos efeitos. Isso como? Vamos
modelo matemático é igual. Este valor das médias é este que nós temos aqui. Vamos substituir 0,54 mais. Aqui vamos ter que levar os efeitos calculados que nós tínhamos aqui. Lembra só que nós calculamos isso aí. Então vamos ter que colocar de efeito de T. Nós tivemos aí de mais, com mais ainda continua mais, fica 0,04 sobre 2T mais temos o efeito de temperatura, que é de mais 0,01, tal como é mais aqui também, com mais continua mais, 0,01 sobre 2T mais o efeito de catalisador, nós tínhamos menos, é menos 0,4 menos, com mais fica menos, este mais sai da fórmula, vamos ter menos por esse valor de 0,04 sobre 2 catalisador, mais de interação entre temperatura e tempo, nós tínhamos menos 3. Então, menos com esse menos também fica menos, com essa mais ali fica menos 0,03 sobre 2, interação de temperatura, tempo com temperatura, mais o efeito de interação entre tempo e catalisador, nós tínhamos de 0,03, que era positivo, também vamos substituir, fica 0,03 sobre 2 TC, temperatura e catalisador, tempo e catalisador, mais o efeito de temperatura e catalisador, nós temos, era de mais 8, 0,008, com mais, ainda continua mais, fica 0,008 sobre 2 temperatura e catalisador. Finalmente, temos de todas as interações que era menos 0,01, então com mais logo passa a ser menos 0,01 sobre 2 TTC. Este é o modelo matemático. Vamos ter que calcular, dividir esses valores aqui. Vamos ter modelo matemático é igual, aqui basta o mesmo valor, 0,54 mais, aqui dividindo vão nos dar 0,02 T mais, aqui vão nos dar 0,005 de temperatura. Aqui fica menos, mantemos o sinal menos, logo vamos ter de 0,02 de catalisador. Depois aqui também vamos manter o mesmo sinal menos. Aqui vai nos dar, calculando, vai nos dar 0,015. Aqui mantemos o sinal também, depois T mantemos o sinal mais. Aqui também calculando vai nos dar 0,015. Exatamente. Vamos ter esse 15. Manda para. E aqui fica 0,0015
depois T, C, temperatura, não, tempo e catalisador, teremos como resultado 0,004 T, temperatura catalisadora na interação. Depois aqui vamos ter, bem, aqui vamos ter menos 0,005 TTC. Este aqui é o nosso modelo matemático. Modelo matemático. Desta forma vamos ter que calcular o T calculado ou o teste de hipótese. Temos como a fórmula T calculado é igual a o módulo de efeito sobre o erro experimental. Neste caso, substituindo, vamos ter aqui T calculado é igual a um módulo, o efeito de T, como nós já havíamos calculado, que este aqui logo fica mais, o módulo fica mais 0,04, o módulo 0,04 sobre o erro experimental que nós calculávamos. O erro experimental encontrávamos que era de 0,013,6, fica 0,013,6, em que o T calculado, isto vai nos dar, vamos ter 2,94. Assim sendo, este para o efeito T calculado do efeito T, que é de tempo, vamos ter também T calculado de temperatura. Usando a mesma filosofia, vamos ter 0,73, também T calculado de catalisador, vamos ter de 2,94, depois T cal de interação entre tempo e temperatura, vamos ter igual a 2,20. T calculado de interação entre tempo e catalisador é igual, vamos ter de 0,22. Depois vamos ter também de T calculado de interação entre temperatura e catalisador, vamos ter como o valor 58 mais o 8. Depois T calculado de todas as interações de tempo, temperatura e catalisador, igual a 0,73. Bem, aqui já vamos na interpretação dos resultados. Esse bloco aqui são os efeitos: efeito T de tempo, temperatura, catalisador entre temperatura e tempo e catalisador, temperatura e catalisador, assim como todas as interações. Depois aqui vamos colocar os nossos T calculados que nós já calculávamos do outro lado, e aqui vamos preencher com o T crítico, nesse caso usando a nossa tabela. Esta aqui, esta tabela nós temos, tínhamos 8 experiências, né? Então, com 8 experiências, 8 graus de liberdade, assim como experiências, então vamos a 95%. Então vamos fazer essa ligação entre aqui o 8 e o nosso 95%.
nós vamos encontrar que é 2,306 e esse valor vamos ter que colocar aqui, que é de 2,306. O valor vamos ter que preencher para toda a tabela o mesmo valor. Preenchemos toda a tabela com o mesmo valor. Bem, esse espaço vamos preencher com sinais de igualdade, em que quanto maior for o T calculado, aqui fica significante, e quanto maior for o T crítico, aqui não é significante. Então, preenchendo isso, este aqui, o valor maior é este, e vindo aqui, o maior valor é este, assim como aqui também o maior valor é este, e do resto o valor maior é este. Como eu havia dito que quanto maior for o T calculado, aqui é significante, aqui vamos colocar significante. Aqui não é, porque porque o T calculado é menor que, vamos lá, aqui não é significante, aqui é significante, e aqui não é significante, assim mesmo do resto não é significante. Bem, assim sendo, das experiências feitas, estamos a ver que apenas o efeito T é que foi significante, assim como o efeito de catalisador que foi significante, em que do resto não foram significantes. É daqui que terminamos este trabalho. Muito obrigado.